Muito bem, pessoal, vamos lá. Vou passar para vocês a resolução da nossa atividade de fixação ali sobre escalas. Então, essa semana passada, nós trabalhamos um pouquinho sobre o assunto de escalas e os critérios ali de transformação. Lembrando, quando a gente trabalha com instrumento igual o escalímetro, não há a necessidade de efetuar essa transformação, porque as escalas que o escalímetro possui, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, já estão transformadas. Então, quando eu procuro um valor de 6 metros, eu vou verificar diretamente o valor 6 na respectiva escala, tá? Então, aqui na parte do nosso exercício, vamos trabalhar inicialmente aqui com a questão 1, tá? Fazer uma revisão geral de todas as questões. Então, o enunciado ele fala o seguinte, né? A gente vai colher as informações desse enunciado. Sabendo então que a nossa fórmula, deixa eu até colocar uma expressão aqui, igual, lembre-se sempre dessa fórmula, tá? D minúsculo, D maiúsculo, no qual o E é a nossa escala, o D é a dimensão do desenho, o D maiúsculo é a dimensão real do objeto, tá? Então a sequência é a seguinte, sempre colha as informações do seu elemento, tá? O que nós temos aqui de informação? Primeira informação, nós temos aqui 50 km, tá? Que é a distância real entre o ponto A e o ponto B. E no papel, ele tem uma dimensão de 10 centímetros, tá? Então, sempre observe os valores, ó, 10 centímetros, temos uma estrada de 10 centímetros? Nunca, né? Muito pequeno isso daí. Aqui no caso já é uma medida, uma proporção real, tá? Então, o que ele quer saber efetivamente? Qual é a escala desse elemento representado, tá? Então, é isso que nós queremos saber. Primeira coisa, pessoal, jogando direto aqui na fórmula, primeiro módulo de resolução, tá? Deixa eu já copiar isso aqui, para a gente não perder tanto tempo. Então, jogando a informação aqui, só substituindo o valor, ó. O meu D, 10 centímetros. Só que o meu elemento real é 50 km. Lembrando, pessoal, o nosso elemento D maiúsculo, ele não pode... Deixa eu até reproduzir aqui, ó, 50 km. Ele não pode ser trabalhado com essa unidade. Então, a gente tem que passar ele para centímetros, transformar unidade com a mesma unidade, tá? Então, aqui no 50 km, a gente só repete o valor e observe sempre a transformação das unidades, tá? Então, deixa eu pegar minha calculadora, colocar aqui do lado. Você está de quilômetros, aí conta hectômetro, 1 zero, né? Decâmetro, metros, decímetros e centímetros. Então, serão 5 zeros. Tá? Duas opções, ou você anota 50 e só coloca os zeros depois, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aí você vai verificar aonde você pontua, tá? Então, vou pontuar aqui, 5 milhões de centímetros, tá? Ou você joga na calculadora, vai dar no mesmo, tá? Então, vezes 50 vezes 1, 2, 3, 4, 5, então, ó, elemento é a mesma coisa, tá? Então, substituindo o valor aqui, ó, deixa eu só pontuar aqui para não perder isso, tá? Centímetros. O que nós faremos agora, pessoal? Nós vamos fatorar o objeto. Então, aqui nós sabemos que o E equivale a 10 centímetros dividido para 5 milhões de centímetros. Simplesmente, a gente faz a divisão por 10. Ou, se achar melhor, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Cortar os zeros, tá? Então, nós podemos cortar o zero. Nosso zero que está aqui em cima, corta com o zero que está aqui embaixo, ó. Cortou um zero aqui, cortou outro zero lá embaixo, tá? 1 divide então para quantos, né? Para 500 mil. E a unidade, o que vai acontecer com a unidade? A unidade também, ela corta, tá? Por isso que a nossa escala ela não possui unidades, porque os centímetros dividido para centímetros é como se eu fizesse um menos o outro, né? Então o elemento não vai possuir unidade. Resposta então do enunciado aqui da nossa conta, tá? O nosso E vai ser igual, deixa eu colocar a fração, 1 dividido 500.000. Olha lá, 1 para 500 mil, tá? Então é só verificar aqui que o ponto vai mudar de posição. Então vai ficar 1 para 500 mil. Tem outro método de resolução aqui? Tem, pessoal. Tem outro método de resolução que é trabalhando com a parte de regrinha de 3, tá? Então lembre-se da regrinha de 3. Sabendo que o meu E é 1 dividido por alguma coisa, é só realizar a regrinha de 3 que também a gente encontra essa resposta aqui, tá? Então, esse é o método mais simples, mais rápido para chegar na resposta. Então, eu recomendo trabalhar com E, tá? Daqui a pouco eu vou fazer um outro exemplo contendo a regrinha de 3, um enunciado abaixo. Enunciado 2, pessoal, vamos escolher as informações. A primeira informação, ele vai ter informação aqui da escala de 1 para 25.
Ele possui aqui, ó, as seguintes dimensões: 11, né, uma sala de jantar, possui 11,76 centímetros e 1,80 decímetros, tá? Então a gente tem um ambiente desse tamanho? Não, muito pequeno. Então o elemento aqui está em desenho. O que ele quer saber de fato? Ele quer saber a área real, né, e que seja calculada aqui, ó, em metros quadrados. O que nós faremos? Duas contas, pessoal. Nós faremos duas contas utilizando esse elemento aqui de escala. A gente só puxa ali as informações. Faremos duas contas aqui, ó. Primeira delas, escala. Só substituir na fórmula. Deixa eu montar aqui uma equação, colocar aqui, ó. 1 dividido para 25. 1 dividido para 25. O meu D minúsculo vai ser o quê? Primeiramente, 11,76 centímetros. O que eu quero saber de fato é o meu D maiúsculo. Quanto que vai ficar isso daqui, ó? Regrinha de 3, tá, pessoal? Regrinha de 3, lembre-se lá da regrinha de 3. Puxa esse elemento para cá. Depois teremos um outro elemento para cá, ó, cruzando a informação, tá? Então, o nosso elemento é o D, que vai ser igual ao quê? D vezes 1, D. Só repetir. 25 vezes 11,76. Então, limpando aqui a calculadora, 25 vezes 11,76 totaliza 294. 294 o quê? 294 centímetros, tá? Primeiro elemento. Então, vamos até colocar aqui o nosso item como D1. Então, anotamos como D1, tá? Faremos a mesma coisa, pessoal, porém com o valor 1,8. Então, repetindo a fórmula, trabalharemos com a mesma escala, a escala vai ser a mesma, tá? Então, escala 1 dividido para 25, desenho, D minúsculo, eu já tenho 1,80. Mas não precisa transformar as unidades? Precisa, só que é mais efetivo você transformar a unidade no final do que agora. Porque se você transformar agora, o que vai acontecer? Vai gerar muito zero. Então você vai passar centímetros para metros e decímetros para metros. Então vai ficar 0,00. Então pode causar uma certa confusão. Então eu recomendo transformar nesse caso no final, tá? Então faça a transformação no final. Então, nosso elemento aqui agora, deixa eu só repetir aqui. O que nós teremos, né? Então, D vezes 1, D. 25 vezes 1,8, 25 vezes 1,8, 4,5, né? No caso, 45 inicialmente. 45, eu já falei a resposta final aqui, ó, decímetros. Agora preciso converter os dois elementos, ó. Deixa eu até colocar na frente aqui, ó. O 2,94 equivale a quanto em metros? Nossa vírgula está aqui, ó, entre a unidade e entre o último valor. Então, eu vou dividir para decímetros, ela vai cair aqui, e para metros cai aqui. Então, o elemento vai ficar 2,94 metros. Ok? E o nosso outro elemento aqui, quanto vai ficar? Vai ficar decímetros, correu com metros, unidade menor para uma maior, vai ficar uma vírgula para a esquerda. Então, o elemento vai ficar 4,5, tá? 4,5 metros aí. Beleza, pessoal. Agora a jogada é a seguinte. A gente só vai trabalhar com a área, né? Como assim a área? Vou fazer aqui uma figurinha. Rapidinho, só para a gente entender de fato como que funciona. O que nós temos é isso daqui, ó. Tá? Então, o valor que você encontrou inicialmente, 2,94, seria o valor da frente. E o 4,5 seria o valor da lateral. Então, para descobrir essa área em azul, o que você vai fazer? Um lado vezes o outro. Então, a nossa área é área igual a D. Deixa eu até pontuar aqui, ó, como D1. Opa. Vou colocar como D1, é o nosso D1. Vezes o nosso... Vou aqui o símbolo de vezes. Vezes o nosso D2. Tá? Então, vai ser essa jogada. Copiar a sua fórmula, só colocar os valores. Então, o nosso elemento vai ficar como? Quem é o D1 aqui de fato? O D1 vai ser o 2,94 metros. E o D2, né, vai ficar o 4,50, o 4,5, tá? O zero da direita ali, depois a vírgula não influencia. Então, qual que vai ser esse resultado? 2,94 vezes 4,50, 2,94 vezes 4,50
teremos ali, 13,23. Então, são duas casas que nós estamos trabalhando. 13,23 metros quadrados é o nosso ambiente azul aqui, ó. Foi a área que a gente detalhou, tá? Então, aqui é a resolução do segundo exercício, beleza? Precisaremos fazer todo esse caminho para chegar na nossa área, tá? Exercício 3, pessoal. Vamos lá no exercício 3. Em um mapa, a escala numérica é representada por 1 para 20 milhões, uma escala aqui pesada, né? Então, 1 para 20 milhões. São Paulo se distancia 14 centímetros de Recife. Então, pontos extremos aí, né? Qual a distância real? Então, o que nós queremos saber é o nosso D maiúsculo. Trabalhando ali com a nossa fórmula. Nosso E igual a D minúsculo por D maiúsculo, tá? Deixa eu copiar aqui para agilizar. Substituindo os valores, pessoal, como vai ser isso? Então, nossa escala nós já temos. Então, vamos colocar aqui 1 dividido para 20 milhões. Tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Lembre-se, não tem unidade, tá? É só reproduzir os valores. Qual que é o meu elemento? Distância de 14 centímetros. Então, não tem uma estrada desse tamanho. Então, nosso elemento vai ser 14 centímetros o desenho, tá? Regrinha de 3, nós caímos aqui de novo, tá? Lembre-se ali da regrinha de 3. Diagonal, sempre cruzamento aqui vai ser na diagonal, o cálculo será em diagonal. Então, D vezes 1 e 14 vezes 20 milhões. Quanto que vai ficar isso daí? D igual 20 milhões vezes 14. Deixa eu colocar na calculadora, fazer sempre o passo a passo, para facilitar o entendimento. 1, 2, 3, 1, 2, 3 vezes 14. Olha lá. O que nós temos ali? 280 milhões de centímetros. A gente não fala que falta 280 milhões de centímetros para chegar até Recife. Não. Então, aqui no caso, a gente converte para quilômetros. Para converter para quilômetros, o que a gente precisa fazer? Se na primeira situação, no primeiro exercício, a gente somou, colocou 5 zeros, o que a gente vai fazer aqui agora? De centímetros para quilômetros. A gente vai cortar 5 zeros, tá? Então, o nosso elemento ficaria isso. Deleta esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, nosso elemento vai ficar 2.800 km, tá? Então, só dividir aqui, divisão 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, 2.800 km é a resposta aqui do nosso exercício 3, beleza? Então, aqui é a nossa resposta. Exercício 4, pessoal. Exercício 4, nós temos uma situação semelhante, ao ponto 1, ao exercício 1, no qual nós temos uma distância, e essa distância ela tem uma localização, a localização dela, ela se distancia com 4.200 quilômetros, Então, o que nos interessa aqui é o 4.200, que seria o que? Uma medida real. Então, já substituindo aqui, 4.200 km, tá? A transformação eu vou fazer aqui direto para agilizar o nosso vídeo, para não ficar tão longo. A distância sobre a representação cartográfica, ou seja, peguei o mapa, observei do ponto A ao ponto B, aonde eu quero chegar, e ele totalizou 105 milímetros, tá? 105 milímetros. Então, o que nós precisamos trabalhar, pessoal? Medidas diferentes. Então, aqui o meu elemento milímetros, aqui em quilômetros. O que eu vou fazer? Fica a seu critério. Você pode transformar 105 milímetros para quilômetros ou quilômetros para milímetros. Qual que é mais fácil? Eu acho mais fácil acrescentar zero do que ficar dividindo por zero e achando lá 0,0000, uma infinidade de números. Aqui vai ficar um número pesado, vai ficar uma quantidade exagerada de zeros. Então, se nós já temos 4.200 quilômetros, 2 zeros ali. Agora, qual elemento que a gente vai somar? Se para centímetros, quilômetros para centímetros, a gente tinha 5 zeros, milímetros é uma unidade depois de centímetros. Então, a gente tem que acrescentar mais um zero. Então, no caso aqui, vai ser 6 zeros. Então, eu vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Realizando a divisão do nosso elemento, então, um ponto vai ser aqui, outro ponto vai ser aqui e outro ponto vai ser aqui. Tá? Bem exagerado. Ficou o quê? 4.200 de milímetros. Tá? Então, ficou bem exagerado esse valor. Convertendo o nosso elemento, pessoal, aqui eu vou fazer a regrinha de 3
para exemplificar. Poderia fatorar isso daqui? Poderia. Eu vou pegar o valor de 105, divido aqui por 105, e esse 4 bilhões 200 milhões também dividiria para 105. Aí eu ia encontrar o fator de redução, que é o valor de embaixo. Só que eu vou fazer o caminho mais longo, só para a gente entender a regrinha de 3. Então, nós sabemos que o nosso E vai ser 1 dividido por alguma coisa. Então, eu vou colocar uma incógnita aqui, x, tá? X vezes 105, então vai ficar 105x, que vai ser igual a 4 bilhões e 200 milhões, vai repetir, vezes 1, vai repetir o valor, né? Então, só repetir o valor, tá? Não vou deixar a unidade aqui por enquanto, para não alongar aqui essa conta, mas agora sim eu vou trabalhar com a unidade. Então, eu tenho x, está multiplicando 105, esse 105 ele passa dividindo, então na lateral esquerda apenas x permanece, tá? Então, na minha equação, eu vou ter uma fração aqui, né? Eu vou ter uma divisão, 4 bilhões, 200 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aqui dividido para 105 milímetros. Vou colocar a unidade aqui também. O que vai acontecer, pessoal? Divisão do nosso elemento, tá? Então, a divisão do nosso elemento, eu vou ter x igual a 4 bilhões, 200 milhões dividido para 105. Então, vamos colocar aqui na nossa calculadora, ó. 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido para 105. Nosso elemento aqui ó, vai dar 40 milhões, tá? Então, essa divisão, 40 milhões, é o fator de redução. A unidade, eu vou herdar aqui, eu vou colocar milímetros? Não coloco milímetros, porque o nosso elemento ele vai cortar. Então, quando tiver a divisão aqui entre as unidades, vai cortar a unidade com unidade também, tá? Chegamos na resposta final? Ainda não, tá? Nós temos isso daqui, ó. A gente sabe que a escala é 1 dividido para x, então a nossa escala é isso. E é igual a 1 dividido para x, né? Que foi o início ali da nossa conta, né? A gente só substituiu. Agora, o x que a gente encontrou, apaga o elemento de baixo e é só replicar ele aqui, ó. Agora sim, encontramos a nossa resposta final. Essa, então, seria a resposta do enunciado. Só uma dica, pessoal, quando a gente tem uma escala exagerada dessa daqui, a gente já nem trabalha com elemento numérico, né? Escala numérica. Então, dependendo do mapa aí, a gente já trabalha com daquela escala gráfica, quando for muito exagerado, tá? Item 5, pessoal, exercício 5, também é bem simples, tá? Nós temos aqui a nossa fórmula novamente, sempre recapitulando aí a nossa fórmula. Elemento inicial que nós temos, aqui ó. Primeira coisa, nós temos a nossa escala, tá? Temos a nossa escala determinada no mapa. Distância entre duas cidades em linha reta, o mapa possui 2 centímetros, tá? Então, o que nós temos? Primeira coisa, nós temos a nossa escala. Então, vai ser 1 dividido para 500 mil. Desenho, quanto que vai ser o nosso desenho? 2 centímetros, tá? Regrinha de 3, que nós teremos aqui, ó. Regrinha de 3, puxa esse elemento para cá, vai realizando o cálculo aqui em diagonal, ó, puxa esse elemento para cá, beleza. Fechamos aqui. Agora é só encontrar a resposta final. D maiúsculo, que é o que nós queremos encontrar, é igual 2 vezes 500 mil. Simples, pessoal. Ó, 2 vezes 5, 10. Então, coloca 10. E vou replicar aqui os zeros que ficaram. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí é só dividir o nosso elemento, ó, tá? Beleza? Quero confirmar isso daí para ver se está batendo certo. Ó, vamos colocar na calculadora. 2 vezes 500 mil. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, resposta que nós encontramos é a mesma aqui, tá? Eu sempre falo, ó, a distância é 1 milhão de centímetros de um ponto A ao ponto B. Não, então aqui também a gente converte para km. Unidade menor para uma maior. No caso, para km, a gente tem que cortar 5 zeros, de centímetros para km, né? Então, o nosso elemento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar então 10 km, tá? Essa é a resposta final do enunciado 5, tá? Quero confirmar isso daí, ó, dividido para 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 10 km é a resposta do enunciado 5. Beleza? Item 6, pessoal. Item 6 ele tem um texto mais extenso, pode gerar uma certa confusão,
tá? Mas a resolução dele é de certa forma até simples, só que aqui a gente vai ter que efetuar 4 contas, tá? Deixa eu agilizar aqui o elemento. A gente vai colocar aqui, ó, primeira etapa. Vamos fazer por etapas. Primeira etapa, a gente precisa captar aqui a informação. Ele fala o seguinte, ó. Considerando a necessidade de atualizar no projeto antigo, o técnico de edificações resolveu alterar a escala de 1,75, né, para uma escala de 1 para 50. Na escala de 1,75, o projeto possuía, né, o elemento que foi elaborado, possuía 8 centímetros de largura e 28 de comprimento. Então, aqui no caso, pessoal, nós temos a seguinte situação. Na etapa 1, a gente tem que converter os desenhos, né, os Ds minúsculos, para a medida real. Tá? Essa medida real vai ser trabalhada aqui no enunciado 7. Então, você respondendo 6, você já mata o 7. Como? Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Vai ser D minúsculo 1, vou fazer por etapas, ó. D minúsculo 1, que vai ser igual a 8 centímetros, né, na escala de 1 para 75, tá? Então, deixa eu até colocar aqui. Aqui é a etapa de 1 para 75, só para a gente não confundir. 1 para 75. O nosso elemento aqui do lado e D2 será 28 centímetros, tá? Então, calculando a nossa fórmula, vou jogar aqui direto. Deixa eu até pegar uma cópia aqui, para não ficar toda hora elaborando ela. Então, pegando aqui a nossa fórmula, tá? O nosso E. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, com o nosso D1, tá? Elemento de 8 centímetros, a gente vai só mudar os valores, né? Então, aqui vai ser 8 centímetros, 8 cm. Nossa escala, o que é a nossa escala, né? A nossa escala, ela vai ser 1 dividido para 75, primeiro valor que nós temos, tá? Jogando a resposta final, já vou colocar aqui a resposta direta, tá, pessoal? Porque D vezes 1 vai ser D igual 75 vezes 8. Ó, 75 vezes 8 vai totalizar 600. 600 o quê? A unidade que ela vai herdar. Então, vai ser 600 centímetros. Vamos pontuar esse D aqui como D maiúsculo 1, para não gerar confusão, né? Sempre vai aparecer um valor a mais, tá? Seguindo a nossa conta, pessoal, trabalhando novamente com a fórmula, só substituindo o valor. O valor que a gente vai substituir agora pelo D2, D minúsculo 2. Então, aqui, ó, substitui para 28 centímetros, tá? A nossa escala, a gente já conhece, que é 1 dividido para 75. 1 dividido para 75, beleza? Cruza as informações, D vezes 1. D, né? Vou colocar ele já aqui como D2, D maiúsculo 2, D maiúsculo 2, igual 28 vezes 75. Então, 75 vezes 28 totaliza 2.100 centímetros. 2.100 centímetros, tá? Beleza. Então, a primeira etapa a gente matou, a gente trabalhou aqui com a escala de 1,75 e encontrou o D maiúsculo 1 e o D maiúsculo 2, tá? Segunda etapa, pessoal, o que nós vamos trabalhar na segunda etapa? Deixa eu até dividir aqui. Segunda etapa, nós vamos então converter o elemento para... etapa, converter para 1 dividido para 50, escala de 1 para 50. O que nós queremos saber aqui agora, pessoal, o que é a nossa incógnita, vai ser o D minúsculo, tá? Por quê? Eu quero saber a medida do desenho. Professor, eu preciso converter aqui, quando encontrar esse elemento, eu converto para metros? Ainda não, porque nós trabalhamos o desenho com centímetros. Então, a unidade que permanece centímetros, agora a gente só vai converter. Vai ser a situação inversa. Como assim a situação inversa? Vamos lá, então. O que nós queremos saber agora, de fato, é que na escala de 1 para 50, deixa eu colocar aqui, ó, 1 para 50, eu quero encontrar o meu D minúsculo. Então, D minúsculo 1. Tá? O que vai ser o meu D maiúsculo? D maiúsculo eu já sei, então eu tenho 600, tá? Jogando o valor direto, pessoal, 600 vezes 1, 600, 50 vezes D1, 50D1. Então, já jogando aqui direto, o nosso elemento ele vai ficar como? Ele vai ficar D1 igual a 600 dividido, né? Eu já estou colocando aqui o elemento dividindo, né? 600 dividido para 50, tá? 600 o quê? 600 centímetros. Então, a resposta do nosso elemento será 600 dividido para 50, totaliza ali, então, 12,
tá? 12 centímetros, certo? D2, pessoal, D minúsculo 2. Deixa eu já copiar aqui o nosso elemento. Então, o primeiro valor a gente já encontrou. O segundo valor, tá? Só vou substituir aqui os itens. Nosso valor é o que está aqui em cima, 2,100 centímetros. Cruzando as informações, deixa eu fazer a mesma coisa, só substituir o valor. Cruzando as informações, o que nós vamos encontrar vai ser 2.100 dividido para 50, que é o nosso D2. Vai totalizar então 2.100 dividido para 50, então teremos 42 centímetros, tá? Então aqui nós teremos 42 centímetros, nosso elemento. E no final, pessoal, o 7, só para a gente matar isso daqui, qual que vai ser a nossa área? Nossa área, a gente vai converter esses elementos para metros, então 600 centímetros e 2.100 centímetros, convertendo isso para metros vai ficar 6 metros, então aqui ficaria 6 metros, e aqui ficaria 21 metros. Para encontrar a nossa área, né, efetiva aí, área igual a 6 metros vezes 21 metros. E aí o resultado, 6 vezes 21, 126 metros quadrados. Tá? Então, pessoal, essa é a resolução do nosso elemento. Tá? Tentem efetuar aí uma revisão, tentem entender melhor isso daqui. Tá? Qualquer dúvida pode me procurar, ok? Grande abraço, pessoal, até mais.